Eu quero começar a história por Dubai. Eu vou começar a história de trás para frente, sabe? Porque Dubai é um lugar muito famoso, né? As pessoas falam de Dubai assim com boca cheia, com os olhos arregalados. Qual foi o meu maior desafio, Gleice, na viagem para a Índia? A comida. Vocês não podem... Léo, boa noite, que bom que você está por aqui. A comida é o maior desafio, pelo menos foi para mim e para muitos que estavam com a gente. Nós éramos um grupo de 23 pessoas, dos turistas, né, viajando. E aí nós chegamos no primeiro hotel que a gente ficou. Gente, passamos muito aperto com a comida, porque a comida é maravilhosa. É uma comida muito rica, mas é uma comida muito apimentada. Tem pimenta demais, gente, mas é pimenta assim de enlouquecer quem não está acostumado com pimenta. E é muita pimenta, sabe? Assim, é uma pimenta que é realçada por outros temperos. Eles usam muito cominho, eles usam muita páprica, muita cúrcuma, né? E aí a pimenta, vários tipos de pimenta. E aí a gente passou muito aperto com isso, viu, Gleice? Foi o maior desafio, pelo menos para mim, foi esse. Também o desafio de entender a cultura, entender aquele movimento, porque eles levam uma vida muito diferente daquilo que a gente conhece. Nós sempre ouvimos falar da pobreza que existe na Índia, da sujeira que existe na Índia. E sim, é verdade, tem muita pobreza, tem muito lixo nas ruas, a gente convive com isso o tempo todo. Porém, nós enfrentamos isso de uma maneira muito diferente da deles, sabe? O nosso guia maravilhoso, o nome dele é Harish, uma pessoa assim, o guia local, né? Porque a gente foi com um guia brasileiro e lá a gente encontrou com este guia local que chama Harish. E ele é um homem assim, que ama a Índia e tem um conhecimento muito profundo daquilo que a gente estava vivendo. Então eu perguntei para ele, Harish, como é que vocês que têm um pouco, assim, uma vida cultural mais elevada, um nível, né, de cultura mais elevado, um nível social mais elevado, como que vocês encaram essa questão, né, de tanta pobreza, de tanta desigualdade, de tanto lixo? Aí ele disse para mim a resposta mais linda que eu pude ouvir. Ele disse: a espiritualidade nos ajuda a vencer esses desafios. Porque aqui na Índia nós acreditamos verdadeiramente, nós temos fé. E para mim, quem tem fé, ele disse, né? Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. E então eles acreditam que a vida que eles estão levando é uma vida necessária. Eles acreditam em reencarnações, eles acham que eles terão outras vidas, outras oportunidades. Então isso que eles estão vivendo aqui agora é necessário para que eles possam passar para um outro momento de uma forma melhor. E assim eles encaram aquela pobreza, aquela vida quase miserável, alguns, né? De uma maneira até alegre. A gente encontrou, aí tá comigo aqui a Laura. Ei, Laura, boa noite. O Léo também, que estavam comigo neste grupo. Essas pessoas podem me ajudar a dizer isso, que as pessoas entendem que viver assim está ok. Então eles pedem esmola sorrindo, sabe? A Gleice me pergunta também de onde surgiu o meu sonho de ir para a Índia. Começou mais de 20 anos atrás, quando eu fiz uma formação de professora de yoga. Se vocês não sabem, eu já fui professora de yoga. E aí, quando a gente começa a conhecer um pouco dessa cultura, a gente fica apaixonado. O Léo tá falando aqui, a espiritualidade em cada cantinho, muito poderoso esse sentimento, fato. É muito, muito profunda a espiritualidade deles. Eles têm realmente, assim, uma fé gigante.
eles são a maioria dos indianos é hindu, 95% da população é hindu, e além disso eles têm o sikhismo, tem o islamismo, tem catolicismo, tem os evangélicos, né? Mas é uma minoria. A predominância é hindu, depois tem os sikhs e os muçulmanos, né? O islamismo. E aí eu quero responder dúvidas de vocês, curiosidades, o que é que vocês que estão por aqui comigo gostariam de saber, quais são as curiosidades que vocês têm, coisas que vocês já ouviram falar, querendo saber se é verdade ou não é verdade, se eu vi ou não vi, né? O que é que vocês gostariam de saber? Conta pra mim, porque se eu não der conta de responder tudo agora, eu prometo que depois eu vou responder, né? Tem pessoas que estão pedindo para participar junto comigo. E Renata chegou, a Renata também é médica, estava no nosso grupo, ela e o marido dela, o Celso, que também é médico, foram nossos anjos da guarda no grupo. Ei, Renata, tudo bom? Então, gente, quem está aqui que não foi no grupo e quiser fazer alguma pergunta, né, para ver se a gente esclarece algumas questões de vocês. Ei, Renata, vamos lá, coloca a pergunta aí para poder a conversa render legal, né? Que senão eu vou ficar falando aqui, às vezes falando de coisas que vocês não têm curiosidade. Eu quero contar para vocês o que realmente vocês gostariam de saber, sabe? Uma pessoa me perguntou, ontem me fizeram essa pergunta sobre a questão da visão deles de Jesus, por exemplo, né? Nós que somos cristãos, e é muito interessante saber que para os hindus, Jesus é mais um representante sagrado de Deus, mas eles também não o veem como Deus, assim como os muçulmanos. Então, assim, eles, ao contrário do que muita gente pensa, eles reconhecem a existência de Jesus, eles honram a pessoa de Jesus, mas não reconhecem Jesus como sendo Deus da forma como nós, os cristãos, o reconhecemos, né? Eles têm outras manifestações de Deus. Também uma coisa que muita gente me pergunta sobre a comida, eu já comecei a falar, né? A comida é muito legal. O Léo tá falando para eu falar do meu top 5 melhores lugares que eu conheci na Índia. Ah, Léo, aí é injusto. Todos os lugares foram maravilhosos que eu fui na Índia, todos, sem exceção, né? Ei, Maria, você tá boa? Ela tá perguntando como é que tava o clima. Calor, muito calor. Esse é outro desafio, sabe? Porque assim, lá fora 38, 39, 40 graus. E aí a gente fica entre o ar-condicionado muito forte e o calor muito forte. Mas na Índia, esse é um calor que a gente ainda suporta. Em Dubai, não. O calor de Dubai é insuportável. Porque a gente precisa lembrar que Dubai está construída em cima do deserto, né? Mas Dubai eu também posso falar, se vocês quiserem saber alguma coisa de Dubai. Só, assim, a gente ficou lá 4 dias, né? Inteiros 3 dias. Então, a gente viu de Dubai o que foi possível neste período, entendeu? Esta é uma época... E por que nós fomos nesta época? Porque não está em alto verão, porque no verão mesmo, a partir de junho agora, o calor chega a 50 graus na Índia. Então, a gente não foi. A época boa de ir é março, porque o clima tá bem ameno, mas é alta temporada, então a gente não consegue nem ver os templos direito, a gente não consegue entrar bem nos lugares, as filas são muito grandes. E aí o Léo me provocou sobre lugares, eu vou falar um pouquinho sobre Taj Mahal, que é um lugar muito famoso, né? Muito conhecido. Taj Mahal não é um templo, Taj Mahal é um mausoléu, Taj Mahal é um túmulo. É um túmulo que foi construído por um rei que amava a sua mulher profundamente. E ele não queria deixá-la sem realizar um sonho. E ela disse que ela queria viver para sempre. Ela dizia para ele, que ela pedia a ele que ela queria viver para sempre.
Então, o que que ele fez? Ele mandou construir um mausoléu que tivesse uma eternidade, sabe? Então, a construção de Taj Mahal é para ficar mesmo para sempre, para que ela pudesse ter esta morada eterna. É lindo, é perfeito, é todo em mármore, esculpido. Então, a pintura que a gente vê nas paredes do Taj Mahal não é pintura, aquelas gravuras, aquelas flores. Se você for na internet, você vai ver as imagens. Aquilo ali é mármore esculpido e o que está ali de cor fazendo aqueles desenhos é pedra preciosa e semi-preciosa. Sim, senhores. É algo surreal, é maravilhoso. E a gente entra, dá uma volta, vê o local onde tem o túmulo dela e o túmulo dele está ao lado do túmulo dela. E a gente dá essa volta e a gente sai. O Taj Mahal é assim, um lugar onde a gente sente uma atração pela beleza, porque é uma beleza fruto de um amor muito profundo, o que é diferente da beleza que a gente vê em Dubai, pelo menos para mim. A beleza de Dubai, ela é fria, ela é uma beleza morta, sem alma. E Taj Mahal é uma beleza viva, apesar de ser um sepulcro. Olha quanta, né, é paradoxal isso, mas é assim mesmo, sabe? Um sepulcro, né, um mausoléu que traz tanta vida, que traz tanta história, porque a história é linda e profunda e verdadeira. Então ela encanta, ela enche o peito da gente, né? Como os indianos reagem aos turistas? Você não tem ideia de como a gente é bem recebido lá. Eles são extremamente acolhedores. Em todos os hotéis, em todos os restaurantes, quando a gente chegou no ônibus, aonde a gente chegava, a gente era recebido com um colar de flores naturais ou com aquela mancha que eles fazem, né? Aquela marca que eles fazem na testa da gente para dizer seja bem-vindo. Todo mundo em todos os lugares, namastê, todo mundo te acolhendo, né? Que é muito, muito bom estar na Índia, porque a gente é muito bem acolhido. O que eu gostaria de ter feito na Índia e não consegui? Léo, eu gostaria de ter ficado mais tempo em cada lugar que a gente visitou, porque foi muito rápido, foi muito intenso. Eu acho que o roteiro que a gente fez ficou perfeito. E, gente, eu recomendo, se algum dia você quiser fazer essa viagem, viaje com a Alcance Casa Shanti. Por quê? A Alcance é uma empresa de turismo que te dá uma segurança incrível. E a Casa Shanti tem o Afonso que já fez esta viagem antes, então ele conhece a história, ele conhece a cultura hindu, ele conhece os caminhos do yoga, então ficou uma viagem de turismo espiritualizado. Ficou muito linda a viagem, ficou maravilhosa. E eu acredito muito que se a gente tivesse, ao invés de terminar a viagem em Dubai, terminada a viagem na Índia, ao invés de 16, 20 dias, nós teríamos conseguido aproveitar ainda mais a profundidade daquele lugar. Uma coisa que me impressionou muito lá também, depois do Taj Mahal, foi um templo Sikh que a gente conheceu. O maior templo Sikh que tem no mundo está lá. Sikh é uma religião também. Eles têm uma prática, os hindus também fazem isso, eles têm práticas de caridade, sabe? Eles são muito caridosos. Eles cozinham. Nesse templo, eles oferecem comida 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço e o café da tarde, para no mínimo 20.000 pessoas por dia. Sim, é isso mesmo. Em alta temporada chega a 100.000 pessoas por dia. Você não tem noção de quantos voluntários trabalham naquele lugar e que alegria com que eles entregam esta doação deles, este tempo, este cuidado que eles têm com as pessoas.
Não perguntam, você chega lá, eles não perguntam qual a sua religião, de onde você vem, qual a sua nacionalidade. Eles perguntam, você quer comer? Sente-se que nós vamos te servir. E eles servem a todos que estiverem ali querendo comida. Isso é maravilhoso. Nas ruas a gente vê isso o tempo todo. Pessoas comuns fazem panelas enormes de comida, vão lá na rua e servir para quem estiver com fome passando por ali. Imagine, sem pretensão política, sem buscar, sem publicar isso na mídia em lugar nenhum, sem procurar fama, sem divulgar, sem nada. Eles vão, fazem, entregam e voltam para casa. Isso é uma demonstração de amor ao próximo inigualável que eu ainda não vi em nenhum outro lugar. De ver, eu já ouvi falar, mas ver, presenciar, eu ainda não tinha visto, sabe? Então, assim, aquele lugar é incrível. Outra coisa que me impressionou demais da conta foi o trânsito. Gente, o trânsito da Índia é algo desafiador. A gente fica em tempo de ficar louco, assim. Ó, moto, tuk-tuk, bicicleta, carro, ônibus, tudo junto. Só que eles entram no mesmo lugar assim e a gente não entende como que não tem acidente, como que não tem atropelamento. Porque imagina que eles estão, por exemplo, numa via de mão única. É um ônibus e tá lotado, cheio, todo congestionado. E de repente alguém esse ônibus resolve que ele precisa cruzar a pista para o outro lado, para voltar. Ele simplesmente vai entrando para a esquerda e vai até... E os outros que se ajeitam. Uma hora ele manobra lá e ele vem na contramão e tá tudo certo. É uma loucura o trânsito. Não dá para acreditar, não dá para descrever. Quando a gente tá lá, a gente fica assim, gente, como é que não bate? E eles passam raspando assim, sabe? Os tuk-tuk é uma loucura. E buzina, eles buzinam para tudo e para todos o tempo inteirinho. É muito legal ver aquilo, sabe, gente? É muito interessante. E também a devoção deles, sabe? A outra experiência muito legal é no Rio Ganges. O Rio Ganges, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um rio sagrado para eles. Eles têm no Rio Ganges uma representação divina, né? E o Rio Ganges nasce lá na serra, lá longe. A gente esteve num lugar que chama Varanasi, onde a gente conseguiu, em Rishikesh, Varanasi, onde a gente conseguiu tomar banho do Rio Ganges. Sim, não é só aquele lugar poluído que a internet mostra, né? Que eles mostram por aí, querendo às vezes trazer uma imagem negativa para o olhar, para que a gente veja o povo indiano com um olhar negativo. Não é verdade. O Rio Ganges tem lugares que não são poluídos, que são completamente possíveis de você tomar banho e tal. E eu tomei banho no Rio Ganges, gente. É maravilhoso. Renata está dizendo que o hinduísmo vê Deus em todas as formas de vida, rios, animais e até na sexualidade. Se eu não achei isso incrível, sim, é maravilhoso entender que Deus está em mim e em você em todas as formas. E isso é uma máxima cristã, mas nós não vemos desta maneira, né? A gente enquadra Deus num lugar e nós em outro, sabe? Apesar de a gente saber que Deus está em nós estamos em Deus, somos criatura dele, nós distinguimos isso, a gente coloca cada coisa num lugar separado. Então não há em nós essa visão divina nos animais, nas coisas, nas pessoas, nas plantas, como eles têm. A Laura tá lembrando, né, que a gente tomou um banho maravilhoso e inesquecível no Rio Ganges. Sim, foi um banho espetacular. Mas aí tem o lugar onde eles fazem a cremação. E a cremação é um ritual para eles muito importante. A maioria do povo hindu é cremado. Eles acreditam que esta é a melhor forma de resolver a situação da morte.
E aí esse ritual é feito assim. Tem um lugar, que é o lugar considerado mais importante para fazer a cremação. E ali tem um custo, esse custo é um pouco elevado, algumas pessoas não conseguem pagar, então tem um outro lugar que é mais em conta. E para as pessoas que não têm condição de jeito nenhum, não tem família e tal, os indigentes, por exemplo, existem os crematórios elétricos, onde a pessoa vai ser cremada de maneira gratuita lá no crematório elétrico, tá? Então a gente viu também cerimônias de cremação. Os homens são os responsáveis pela cremação, filha não. Além do banho no Rio Ganges, você participou de outros rituais da cultura? Sim. A gente participou de um ritual que chama arte, que é uma cerimônia que eles fazem todos os dias. À noite, eles vão, quando eles podem, eles vão até o Rio Ganges. É um ritual de agradecimento a Deus. Eles usam candelabros, né? Eles colocam fogo e aí eles vão fazendo giros com a mão, e na outra mão eles têm um sino que eles vão tocando e aquilo, vão cantando mantras e vão evocando a presença de Deus e vão agradecendo a vida, agradecendo o dia, agradecendo as bênçãos que eles tiveram aquele dia. No outro dia, pela manhã, eles vão fazer seus rituais nas suas casas ou na beira do Rio Ganges também, entregando o dia, e à noite entregando assim, pedindo pelo dia, né? Agradecendo por tudo, pela noite que passou. E à noite eles agradecem as bênçãos que tiveram. Todos os dias, sem exceção, em todos os lugares, você vai ter os hindus, você vai ver os hindus fazendo rituais para Deus, 2 vezes ao dia. Eles não têm como nós um único dia, por exemplo. A maioria dos cristãos tem o domingo como sendo o dia santo, né? Os adventistas usam o sábado como dia santo. Então a gente elege um dia para fazer os nossos rituais religiosos. E eles não. Eles fazem todos os dias. E eu participei de mais de um. No nosso grupo, né? Foi a mais de um, e todos eles são muito emocionantes. Primeiro eles cantam, eles batem palma, eles fazem isso, e depois tem uma festa mesmo. E interessante que não há bebida, não há álcool, né? Tem alguns lugares da Índia onde o álcool é proibido, não se entra, não se tem bebida alcoólica nem para comprar, entendeu? E é muito interessante ver isso, que eles são felizes, eles são um povo alegre, porque é da natureza deles serem felizes. Eles acreditam que essa alegria deles os ajuda a chegar para um outro lugar, entrar em contato com Deus. Eles acreditam que viver a vida que eles vivem, aceitar a vida que eles levam, vai ajudá-los um dia a superar os karmas que eles trouxeram das vidas anteriores e assim se aproximarem mais de Deus, né? Para eles, cada ritual desses que eles participam, eles falam que é como se fosse um degrau, que eles vão se aproximando mais e mais de Deus. É muito legal ver essa fé tão inabalável que eles têm, né? E aí, galera, que perguntas vocês têm? Qual é a curiosidade que vocês têm? Querem saber sobre Dubai, alguma coisa também, ou só sobre a Índia? Me conta, me pergunta aí que eu vou ver. Se eu não souber, tá a Laura, tá o Léo, tá a Renata, para me ajudar a responder aí. Quem mais que tem alguma pergunta que gostaria de saber? Renata, me ajuda a lembrar de alguma coisa? Laura, Léo? Me pergunta aí, me lembra aí alguma coisa legal para eu contar, porque tem tanta coisa boa, tanta coisa interessante naquele lugar para a gente ver, para a gente vivenciar e aprender. Uma das coisas muito legais que eu aprendi lá foi que o julgamento é uma limitação, é um impedimento de a gente encontrar Deus mesmo.
Na Índia realmente existe a questão da vaca ser sagrada e livre na rua? Boa, Vanessa, sim. A vaca é sagrada, mas não tem só vaca na rua, não. Tem vaca, tem boi, tem novilho, tem bezerro. O gado tá solto na rua. E por quê? Eles consideram a vaca sagrada? Porque a vaca é a representação da maternidade para eles. A mãe. E para eles brincam assim, que a mãe é mais importante até que Deus. Eles veem a mãe em primeiro lugar. A honra e o respeito e a devoção à mãe é maior do que qualquer outra pessoa ou situação, tá? Então as vacas ficam soltas. E você que se vire para se mexer o carro, se ela resolver deitar no meio da rua, ela vai deitar no meio da rua. E o carro que se ajeita, o tuk-tuk que se ajeite para dar a volta nela. E não existe atropelamento, a gente não vê machucados, a gente não vê isso não, sabe? Eles ficam por ali e são alimentados pelas pessoas que estão ao seu redor ali. E geralmente elas têm donos, o gado tem dono. O gado, ele sai e ele volta para sua casa. Ele sai, mas ele é alimentado ali pelas outras pessoas e ele volta para sua casa, sabe? Ah, uma outra coisa, lembrei agora também, uma outra coisa muito legal que a gente viveu foi, nós tivemos a oportunidade, o nosso guia, o Harish, ele nos levou para conhecer uma família, uma casa de uma família tradicional indiana. Gente, pensa numa lição de vida, foi esse dia. Essa família nos recebeu, assim, a dona da casa, porque lá o filho casa e leva a esposa para morar em casa com os pais. Só sai da casa se a casa física for pequena, se ela não couber. Mas enquanto as casas têm espaço físico, os filhos homens que vão se casando trazem a esposa para dentro da casa dos pais, né? Então, nesta casa, a família toda trabalha, a matriarca trabalha no comércio deles. E aí, no fim do dia, o filho informou que ela teria visitas. Quantas visitas? 25 pessoas. Simplesmente chegamos 25 pessoas para fazer uma visita na casa desse pessoal. E sabe como a gente foi recebido? Com festa, com alegria. Sabe o que eles disseram para nós? Os visitantes, a visita é uma bênção na vida da gente, porque quando tem uma visita, a gente prepara a casa, a gente prepara a nossa roupa, a gente tem a melhor comida, a gente trabalha mais, a gente faz dinheiro, a gente faz enfeite, a gente coloca toda a nossa melhor roupa, nosso melhor talher, a gente coloca as melhores coisas para receber. Então, uma visita significa prosperidade, significa bênção. A cultura indiana, muito antiga, foram precursores da escrita do sânscrito, da medicina ayurvédica na astronomia. Conhecer uma cultura de mais de 6.000 anos, sentimos a ancestralidade. É isso mesmo que a Renata falou, é muito antiga. A pergunta, o guia que você mencionou é indiano? Sim, o Harish é indiano. Inclusive, ele falou que ele iria tentar estar nessa live agora, mas acontece que em Delhi, onde ele mora, agora são 4 horas da manhã, então é muito complicado ele vir, né? Ele chegar aqui num horário desse. Mas aí essa visita que a gente fez, gente, sabe o que ela nos ofereceu? Manga e melão e sorvete. Isso mesmo. Ou seja, uma grande lição que a gente aprendeu, ninguém precisa ficar apavorado fazendo algo que não tem condições, ou deixar de receber uma pessoa porque não dá tempo, não pôde fazer algo especial. Ela nos recebeu com tanta alegria, ela conseguiu fazer uma comida típica deles, que parece um pastel, né? Que é recheado com um molho bem apimentado deles, mas foi isso, manga, melão e sorvete. E olha que delícia, gente, que gostoso, como que a gente se sentiu acolhido, a alegria que eles tinham.
Como que chama? Eu esqueci o nome do bolinho delicioso, Laura. Eu tô aqui tentando lembrar, mas eu não me lembro, né? Você gostou, porque tinha pimenta, vocês gostam, eu não. O Léo tá pedindo para eu contar para vocês o dia que a gente esteve no Amanhecer no Ganges. Ah, gente. Que a Samosa, a Renata lembrou, isso mesmo, Samosa, muito bem. É um tipo de é como se fosse uma esfirra, né? Ela é uma massa dobrada, recheada e frita, sabe? Samosa, Laura. O dia que a gente foi, nós tivemos 2 amanhecer muito lindos. A gente foi para um templo onde a gente subiu, gente, pasme, 300 degraus. Uma loucura. 5h30 da manhã a gente já começou a subir. 6 horas a gente estava lá em cima. E vimos o amanhecer naquele lugar, vendo com a paisagem, como as montanhas do Himalaia. Gente, pensa num negócio absurdo de lindo, de maravilhoso, a gente lá. E o outro amanhecer que a gente viu foi no Rio Ganges. A gente entrou num barco e saímos pelo Ganges e vimos o amanhecer lá. E ali a gente foi no Dia das Mães. A gente fez um ritual maravilhoso de agradecimento, de gratidão às mães. Eu, inclusive, tenho um vídeo meu que eu fiz, que eu postei, mostrando aquele dia. É uma coisa que eles fazem com muita cerimônia, sabe? É muito lindo de ver e a gente teve essa oportunidade. São cenários indescritíveis, são cenários que vão ficar para sempre em nossas memórias. É algo... a Beth Ei, Beth, ela tá me lembrando para falar um pouquinho sobre o ritual de cremação em Varanasi. A Beth também estava com a gente no grupo. Gente, o ritual de cremação é assim. Vem os homens da família. Quem vai fazer a cremação, quem vai acender a pira é o filho mais velho. Ou no caso da esposa é o marido ou o filho mais velho. E é sempre de homens, não tem mulheres na cerimônia de cremação. Então eles fazem uma pira de madeira e eles chegam lá com o corpo, aí eles fazem um ritual no rio, depois eles colocam o corpo sobre esta pira. É muito demorado, muito, porque é um processo. Primeiro eles têm que ir fazer a documentação, conseguir essa madeira, eles compram isso, como eu falei, pode custar até $400 uma cremação rica, vamos colocar assim, né? De classe A. E aí eles têm essa primeira cremação, o filho acende a pira e ele fica ali por 2, 3 horas cremando, né? Quando termina, tem uma outra pira que cobre o corpo e aí vai fazer, de onde vai surgir as cinzas para eles fazerem a entrega dessas cinzas. Depois disso, os homens, né, eles voltam para casa e eles passam um período de luto, mínimo de 13 dias e pode durar até ano. Mas no mínimo durante 13 dias o luto será alimentar. Eles vão comer uma comida só cozida, com pouco sal, sem nenhum tempero, sem nenhum tipo de carne. E aí eles vão ficar naquele momento ali com a comida bem restrita mesmo. E quando passa o período do luto de comida, eles fazem uma festa, que aí eles dizem que a alma precisa descansar e ir para o céu. Então, aí eles têm uma festa e aí a partir daí eles liberam o luto, né? É muito legal, é muito bonito de ver. E como eu já falei aqui no começo, tem categorias, né, para cremar, inclusive tem crematório elétrico para quem não tem condição nenhuma, né? Como que foi a comunicação, o idioma? O nosso guia e muitas pessoas lá falam espanhol.
Eu não sei de onde veio isso, mas parece que o turismo da Espanha lá é muito grande e eles acabaram assim, a maioria dos guias fala espanhol. Então, o nosso guia fala um portunhol bem bonzinho e a gente conseguiu se comunicar muito bem. Fora isso, inglês. Quem não fala espanhol, fala inglês. Então, essa é a comunicação lá, né? Mas a gente não teve grandes problemas, não, por causa do espanhol, né? Quem não fala inglês conseguiu se comunicar muito bem com os guias que falam português, um portunhol bem bom, bem tranquilo de a gente se comunicar. E nada que um namastê não resolva, gente. Olha, vocês não têm noção do poder de você entrar num lugar com a mãozinha nessa posição e dizer namastê. É como se a porta da comunicação se abrisse e você consegue alcançar as pessoas. É incrível isso, incrível verdadeiramente, sabe? É muito legal. Que mais, galera? Que mais que vocês gostariam de a gente conversar, meninas? E eles têm interesse em nos ouvir, sim. Eles gostam de conversar com a gente, eles têm interesse genuíno em nós. A Laura tá falando que eu ajudei muito com o inglês. O que é o mínimo, né? Eu sei falar inglês, então algumas pessoas que não tinham, não têm conhecimento, não era o mínimo que eu podia fazer, era fazer essa comunicação, essa mediação da comunicação aí. É isso mesmo que o Léo tá falando. Eles fazem muita questão de nos entender, eles têm paciência, amorosidade. É um povo muito acolhedor, gente, muito hospitaleiro, vocês não têm noção, sabe? Ei, Edson, que bom que você chegou, meu genro querido e preferido. Ai, gente, a comunicação lá é sempre a partir de um lugar que eu entendo que é o lugar do amor. Porque eu realmente, assim, eu achei aquele povo amoroso demais. Eles têm uma profundidade. Gente, a gente viu uma cena, eu não me lembro exatamente o lugar. Quem se lembra aí me ajuda. Beth, Renata, me ajuda aí. Um lugar que a gente estava e a gente, não sei se é Jaipur, tinha uma mulher que ela estava de luto por alguma coisa. E ela foi na praça lá, na beira do Ganges, onde tinha um monte de gente, e tem um profissional lá, e aí ela, não sei, ela paga ele e ele raspava a cabeça dela. Essa mulher estava chorando, a gente olhava para ela chorando, e o moço raspando a cabeça dela. Então a gente entendeu que ela estava de luto também, que ela havia perdido alguém. Porque eu acho que eu não falei, mas em Varanasi, né, Renata? Os homens, quando termina a cremação, que eles vão para casa para iniciar o processo de luto deles, eles raspam a cabeça e ficam pelo menos 13 dias com uma comida só cozida com um pouco de sal, sem temperos, né? Então a gente vê que eles são muito profundos, assim, tudo deles é com muita espiritualidade, é com muita sacralidade. Eles tornam todas as coisas que fazem muito sagradas. E eles são muito comprometidos com isso. Eu acho essa uma forma magnífica de viver, né? É você encarar as coisas que te acontecem como sendo sagradas. Eles levam tudo muito a sério. E eu acho isso maravilhoso. Eu fiquei muito profundamente tocada. Foi, assim, a realização de um sonho por inteiro, por completo. Não tem uma só situação que eu diga assim, mas se não tivesse isso, ou se tivesse... Não. O único porém que eu diria, né, que eu poderia realmente falar nós não precisávamos ter ido para Dubai. A gente podia ter ficado 20 dias na Índia e teria sido, assim... perfeito, magnífico, sabe, gente? Porque, ao contrário da Índia, Dubai é morto. Dubai não tem alma. Dubai é lindo, é espetacular, é surreal o que tem de beleza e maravilha em Dubai. Mas chega a cansar, gente. O guia é outro guia, é o Sami, que nos acompanhou lá. E aí ele ficava assim...
Agora nós vamos entrar na maior mesquita do mundo. Agora a gente vai ver a maior estrutura em formato de porta-retratos do mundo. Agora a gente vai ver o maior lustre do mundo, o maior tapete do mundo, o maior aquário do mundo. Tudo é o maior do mundo, o maior prédio do mundo, o hotel mais caro do mundo, tudo é o maior do mundo, sabe? Tem um lugar lá, um jardim maravilhoso que chama Paradise, esqueci o nome do jardim. A Renata tá falando que estava no caminho de volta, foi um pit stop que não precisava ter acontecido, viu, Renata? Que se a gente tivesse ficado na Índia, teria sido melhor e vazado da Índia de volta para casa. Gente, é isso mesmo, Miracle Garden. É lindo, estruturas de plantas, gente, tem. Eu botei algumas fotos na internet, não sei se vocês puderam ver. Tem golfinho, tem avião, tem cavalo, tem... eu não fui no Burj Khalifa, não. Por quê? Porque tudo em Dubai você paga mais. Para você subir lá no Burj Khalifa e olhar lá para baixo, você paga, não sei se é $100, se é $120. Tudo é, no mínimo, $80. Todos os passeios que a gente fez. A gente foi nessa estrutura, que é o frame, que eles chamam, que é uma estrutura de um porta-retrato. E aí você sobe por uma estrutura, uma estrutura de vidro, é tudo transparente. Nesse lugar onde você sobe, você vê a Dubai antiga. Chega lá em cima, você anda sobre uma passarela de vidro transparente e você vê a Dubai atual. E quando você desce, você vê a Dubai que está projetada para daqui a 50 anos. O cara lá, o califa, o homem dos dinheiros, né? O presidente, o cara... Ai, gente, é muito engraçado. Ele já quer uma Dubai projetada, ele já tem uma Dubai projetada para daqui a 50 anos, com coisas que a gente não faz nem ideia do que vai ser. Tipo, eu não faço ideia, mas tem um Museu do Futuro aonde já está projetado lá. Eu não fui também, né? O grupo não foi. Tem uma frase dele que é assim: o impossível não existe em Dubai. E então, assim, Dubai, pra mim, foi lindo, mas vazio. A Índia tem coisas que não são lindas, mas são cheias, são plenas. Eu fiz uma reflexão, a gente estava conversando, a gente conversava muito, né? O grupo, graças a Deus, foi um grupo muito coeso, muito gostoso de estar junto. A gente pensou nessa coisa de... na Índia, o lixo é exposto. Você vê tudo o lixo na rua. Em Dubai, você não vê um palito de fósforo fora do lugar. Porém, em Dubai, o lixo não é reciclado. Pelo menos é a informação que a gente teve. E vocês acham que ele não produz lixo? É claro que ele produz. Mas aonde que esse lixo está? A gente não vê. Mas ele existe. Como que eu estou lidando com o meu lixo? Do lado de fora? Do lado de dentro? Eu escondo meu lixo? Né? Então, assim, é uma coisa boa da gente refletir. Eu fico aproveitando as oportunidades para pensar, né? Em como que eu posso, em que isso me ajuda a crescer, em que isso me ajuda a refletir na minha vida para eu me tornar um ser humano melhor, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu escondo meu lixo, como que eu vou ressignificar? Como diz Flaira Ferro, né? Como que eu vou me curar de mim? É quase impossível, né? Se eu não olhar para o que está ruim, para o que está negativo. E aí, de Dubai, a gente foi em Abu Dhabi, e aí a gente foi no deserto, e a gente fez de Jeep as dunas do deserto. Foi outra aventura. Essa aventura foi legal. Com muita emoção, com medo de o Jeep virar, capotar, uma loucura. E no fim a gente teve uma apresentação, 3 apresentações. Uma apresentação de
duas bailarinas dança do ventre, um rapaz fazendo uma apresentação, a roupa dele é uma roupa muito colorida, e o outro uma apresentação, uma dança que ele fez, e o outro dançando com fogo, com tochas de fogo. Todas as três apresentações muito lindas, e a gente teve um jantar, foi muito legal também. Depois a gente voltou, mas aí a gente já não volta pelo deserto, pelas areias, a gente volta, né, margeando a estrada, né? E a nossa última noite lá em Dubai foi num barco, em que a gente teve um jantar num barco, andando nas águas lá, e foi lindo, porque aí o grupo pôde confraternizar, foi muito gostoso. Essa parte de Dubai foi gostosa demais, porque foi diferente, a gente estava confraternizando, e nós brasileiros muito barulhentos, aí a gente conseguia dançar, a gente fez coreografia, a gente fez acontecer a festa, né? E aí, gente, nós estamos assim já quase encerrando esse momento aqui de bate-papo. Tem mais alguma pergunta? Alguém queria saber mais alguma coisa antes de a gente encerrar? Não? Tem pessoas pedindo. Não. Não tem. Acho que não tem nenhuma pergunta que eu não tenha respondido, não, né? Mas acho que se tiver ainda, nós temos ainda uns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, ou se algum dos meninos que estava lá, Léo, Beth, Renata, Laura, tiverem lembrança de alguma coisa que eu não falei, que tenha sido bem interessante, me lembra aí para eu colocar, ou eu posso chamar vocês. Querem entrar aqui ainda um minutinho para vocês falarem com a gente? Léo, quer entrar aqui? Você tá aí ainda? Quer chegar aqui para bater um papo, contar pro povo a sua experiência, Léo? Não? Cadê? O Léo deve ter saído, que ele não tá respondendo. Tem alguém querendo entrar? Eu não sei. Tem uma solicitação aqui, mas eu não sei se foi engano ou se realmente quer. Que é a Lu, a Maria, o Franklin. Gleice, qual o maior ensinamento que você tirou de toda a sua aventura? Que eu preciso aprender a estar mais perto de Deus, a desenvolver a minha espiritualidade. Eu entendi que a tornar a minha relação com tudo e todos sagrada é o meu maior desafio, é o maior ensinamento que eu tirei de lá e que eu preciso aplicar na minha vida. Sacralizar os relacionamentos. Isso eles fazem. Eles levam tudo muito a sério. Eles tornam tudo muito sagrado, sabe? Por exemplo, gente, peraí, a Beth falou que a mesquita do Sheikh Zayed em Abu Dhabi, que tem o maior tapete bonito, é maravilhosa. A maior mesquita, que tem o maior tapete e o maior lustre, é maravilhosa, gente. É linda, 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 linda. A Maria tá falando que na próxima ela vai. Não perca, já está marcada, em maio do ano que vem, Casa Shanti, tá? Eu ia falar, o quê? Que eu já me esqueci, que eu falei da sacralização, e a Maria tá falando que ela quer agradecer, eu é que agradeço a presença de vocês aqui. O que mais, gente? Eu ia falar um negócio e acabei me esquecendo. Nessa mesquita do Sheikh Zayed, que é o Sheikh, né? Se eu acho que a novela Caminho das Índias teve, sim, muita coisa da novela, é exatamente aquilo ali. Não é do maior tapete, não, Maria, é alguma outra coisa, eu não me lembro exatamente o que eu ia falar, não. Mas a novela, o tempo todo a gente se lembrava da novela lá, gente. A Lu tá falando que é porque ela não tava conseguindo, mas agora você tá aqui, que ótimo. A novela, lá a gente se lembrava da novela toda hora, inclusive o Harish fala da novela, o guia, né? De vez em quando ele fala alguma coisa da novela pra gente, sabe? Eu não, assim,
A viagem toda está muito na minha cabeça, muito no meu coração, e eu espero de verdade conseguir trazer para minha vida internalizar a espiritualidade da forma como eles fazem. Se tem uma coisa que eu posso dizer que eu quero imitar, copiar dos indianos, é tornar sagrado tudo e aceitar que o outro, o comportamento do outro é sagrado, ainda que eu não concorde, ainda que eu não viva o que o outro vive. Eles não me julgaram, eles não tentaram me convencer, eles não me perguntaram qual é a minha religião, eles me aceitam como eu sou. E isso é uma lição para mim, porque quando eu julgo, quando eu quero saber se o outro pratica a mesma coisa que eu, e se o outro não pratica a mesma coisa que eu discrimino, eu realmente não estou considerando esse outro como filho do mesmo Deus que eu. Por isso, assim, este maior ensinamento para mim, que o outro entre na minha vida da forma como ele é, e eu possa aceitá-lo assim como ele é. Baseado na minha vivência canadense, visito outros países com a maior estranheza, a maior diferença cultural que eu percebi nos dois países. Então, a diferença cultural é a religiosa. E também, assim, é a aceitação, eles aceitam a vida, os indianos, eles aceitam o que eles estão vivendo como sendo necessário. Eles não vão fazer força para mudar o que eles estão vivendo. Então, se ele nasceu muito pobre, ele vai se manter pobre até passar para outra vida, e em outra vida ele vai ter, se ele fizer bem feito aqui e agora, ele vai conquistar o direito de evoluir, ele vai limpar os karmas dele. Por isso eles são tão generosos, por isso eles fazem tudo com tanto amor e com tanto zelo, porque eles acreditam que desta forma eles conseguem evoluir, sabe? Então, a maior diferença que eu percebi é isso. Nós lutamos para mudar a nossa condição. Eles não. Eles lutam para se tornar o melhor que eles podem ser na condição que eles estão. Entendeu? Então, isso é a diferença maior para mim. Não é conformação, não. Eles entendem que a vida é daquele jeito e eles seguem fazendo o seu melhor, mas se mantendo ali do jeito que eles estão. E isso é muito formidável. Tá bom? Então eu vou me despedindo de vocês por aqui. Obrigada pela presença. Que Deus abençoe vocês, que a sua noite seja uma noite de descanso e restauração de todas as suas forças. Que amanhã você amanheça de fato disposto, disposta a revelar a face de Deus a todo aquele que te dirigir o olhar. Esse é o meu pedido. Namastê.